Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar agora entregando ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Vamos estar declarando que só Ele é Deus, só Ele reina em nossas vidas. E não há outro além dEle. Lá no livro de Salmos 27, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos estar neste momento fazendo oração de entrega ao Senhor. Vamos deixar lá fora tudo o que passou. Vamos viver aqui agora este momento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque sabemos que tudo vem de ti e tudo que somos é para ti. Pai, nós queremos te consagrar tudo aquilo que somos, Pai. Queremos te entregar nossa vida, Pai. Venha limpar os nossos corações, venha fazer morada. Pessoas novas aqui, primeira vez na igreja, que sente a presença do Senhor neste momento. Abre o seu coração para que a palavra de Deus aqui cantada possa fluir no coração de vocês como um rio, para que nós possamos sair daqui transformados da tua palavra, da palavra do Senhor, para que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Ó Pai, abençoe cada vida aqui. Não sei o que passa na vida de cada irmão, mas o Senhor conhece o mais íntimo, o mais oculto. O Senhor sabe, Pai, de cada necessidade. O Senhor sabe, meu Deus, de tudo que se passa neste meio, Pai. Venha curando feridas, venha curando, sendo elas físicas, emocionais. Ó Deus, esteja no nosso meio, Pai. Esse louvor é para ti, Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Amém. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Declara ao Senhor neste momento: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória
em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Já pisou, já pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare neste momento. Eleve ao Senhor todas as suas súplicas, todo o clamor. Aleluias. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos Vamos estar louvando ao Senhor agora com as suas palmas. Aleluias. Com as palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero seu poder, a sua glória inundando meu ser.
a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Com os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A igreja. A sua glória inundando meu ser. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Amém. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Gênesis 28. Gênesis 28, 16. Após fugir do seu irmão Esaú, que tentava matá-lo por ele ter enganado a seu irmão, após ter dormido com uma pedra como travesseiro e tido uma visão de Deus, versículo 16, quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, Betel, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar da cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Através desse voto, Jacó fez um compromisso de honrar ao Senhor com as suas finanças. Talvez você que está aqui nessa noite reservou também essa noite para entregar ao Senhor a sua fidelidade. Se você separou essa noite para entregar ao Senhor daquilo que o Senhor tem te dado, como fruto da fidelidade dele na sua vida, que você faça isso no decorrer dessa próxima canção.
Quero convidar a Cleia, ela vai orar, agradecer ao Senhor os dízimos e oferta, depois ela tem uma palavra aos pais. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo exaltar o teu santo nome, por adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Muito obrigada por cada irmão que está aqui nessa noite e que tem o seu sustento e tem a disponibilidade e o desejo de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Que a tua palavra, como fala em Malaquias 3:10, ó Deus, que seja constante na vida de cada um de nós e que abundantemente bênçãos sejam derramadas, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso e a tua graça nos alcança. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aos pais, a gente vai começar o ensaio com as crianças, os pequenos, de 2 aos 3 anos e de 4 a 10 anos, para o Dia dos Pais. A gente vai começar amanhã, o nosso primeiro ensaio. Os pequenos, às 18h30, e os maiores, às 19h30. Aí eu gostaria aqui de contar, com o apoio dos pais. Será um ensaio em homenagem para o Dia dos Pais. Então, eu conto com... Foi embora? Ei, som. Não quer, não. Eu conto com a colaboração de todos os pais para que a gente consiga fazer uma homenagem bem bacana, na data que se comemora o Dia dos Pais. Então, vamos colocar 1 ano e meio, Pedro, para você participar também, e os pequenininhos, até 3. E aí a gente vai de 4 a 10, ok? Nós podemos contar com os pais? Amém? Amém. E outra coisa também, sem ser nessa semana, na outra semana, dia 22, vai ter uma capacitação para o Ministério Infantil e todas as pessoas que têm interesse em trabalhar com as crianças. Se você já trabalha, você é convocado a participar. E você que tem vontade, dia 23. A gente vai colocar lá um chamado bem legal ainda, porque a gente ainda não fez. Beleza? E aí, se você que não trabalha com criança, mas gosta de trabalhar, você também é um convidado a participar desse treinamento, tá bom? Aí qualquer coisa pode estar conversando comigo ou com Gabi para maiores informações. Beleza? Muito obrigada. Amém, irmãos. Hoje a professora de uma das classes pediu dispensa, então nós vamos ainda ficar sem professores essa semana, mas semana que vem volta tudo ao normal. Eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. E a minha fala nessa noite tem esse tema aí. Quero falar a vocês a respeito desse tema. Dos erros pastorais à incoerência dos membros. E eu quero, então, rogar ao Senhor que ministre as nossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e viemos aqui para ouvir um direcionamento do Senhor para a nossa existência. Por isso eu apresento a minha vida e apresento a vida de cada um que aqui se encontra nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando através da internet ou que ouvirão isso em um momento depois. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que está aqui nesse lugar, também fale ao coração daqueles que ouvirão essa palavra. Que o Senhor nos direcione em tudo, naquilo que é o teu querer e a tua vontade. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar com um exercício com vocês, todos que estão aqui, e eu vou pedir o seguinte: na medida que eu for solicitando o que eu vou pedir agora, vocês vão se colocando de pé e vão permanecendo assim, tá bom? Então, quantos estão aqui há mais de 13 anos? Por favor, você tem mais de 13 anos que está aqui. Você chegou aqui e eu não era pastor dessa igreja. Quantos estão aqui há mais de 13 anos? Por favor, fique de pé.
Então, né, esses irmãos estão aqui, são anteriores a mim nesse lugar. Ok. Eu queria que você que está aqui e chegou aqui há mais de 10 anos, entre 10 e 13 anos, ou 10 e 30 anos da igreja, se coloque de pé. Você está aqui há mais de 10 anos. Coloque de pé, ok. Se você está aqui, você tem 8 anos de igreja, né? Fique de pé, por favor. Se você está aqui, você tem 8 anos de igreja, por favor, fique de pé. Tá bom. 5 anos, você está na igreja há 5 anos. Você é membro dessa casa há 5 anos. Coloque de pé. Ok. Se você é membro da igreja há mais de 3 anos, por favor, fique de pé. 3 anos. Você está aqui já há 3 anos. Você está aqui desde 2019, por aí. Então, você passou a pandemia aqui dentro, ok? E se você chegou depois, ou se você tem, então, até 3 anos, de 0 a 3 anos, então, fique de pé, por favor. Tem gente que ainda está sentado. Então, os que não são membros e vão ser membros da igreja, agora se coloque de pé. Ok, irmãos, muito obrigado. Por que eu fiz esse exercício? Na verdade, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de falar a vocês nessa noite é isso aí. Um erro recorrente do ministério pastoral é pensar ter sempre a mesma igreja, ano após ano, consigo. Eu pedi para que as pessoas que têm mais de 13 anos levantassem, depois 10, 8, 5, 3 e depois menos de 3 anos. Para quê? Para que a gente pudesse entender claramente esse ponto. Como pastor, muitas vezes, o meu erro é pensar que a igreja que eu pastoreio hoje é a mesma igreja que eu recebi há 12 anos, 8 meses e 6 dias atrás. Então, esse é um erro que acontece comigo, mas não apenas comigo. É um erro que acontece com todos pastores. A gente pensa que a igreja que a gente lidera hoje é aquela igreja que a gente recebeu. E aqui a gente vê claramente essa realidade. Quem estava aqui há 13 anos atrás, quem chegou depois, e na medida que a igreja foi se formando no decorrer de todos esses anos. Então, uma coisa que a gente aprende a partir desse exercício prático aqui é a seguinte: um entendimento que nós, como igreja, devemos ter é que podemos ter mais de uma mesma igreja em um mesmo ano. Dentro de um mesmo ano, é possível ter uma igreja completamente diferente daquela que começou, daquela que vai terminar. Por quê? Porque pessoas chegam, pessoas saem e a igreja, então, se renova. Então, um erro recorrente que eu cometo, ou cometia, ou acordei para essa realidade no decorrer desses anos, é que a igreja, ela não é a mesma igreja que eu recebi, que a igreja, ela mudou. E vocês vão entender por que eu estou destacando isso aqui, em primeiro lugar, como um erro meu, como um erro da minha parte, por causa disso. A segunda coisa que eu queria que você entendesse nessa noite é a seguinte: outro erro recorrente do ministério pastoral é pensar que todos estão informados do que crê, pensa e como age o seu pastor. Uma das formas como nós, pastores, agimos em função do primeiro erro é pensar que todo mundo sabe aquilo que ele já disse, aquilo que ele já falou, no meu caso, há 12 anos atrás,
ou há 10 anos atrás, mas se vocês lembrarem como as pessoas se levantaram, você vai ver que a igreja vai se formando na medida dos anos. E as pessoas que nós temos aqui hoje é uma quantidade bem maior daquilo que era antes, mas na nossa cabeça, todo mundo que chegou sabe tudo que foi dito no decorrer dos tempos passados. E isso não é uma verdade. E por causa disso, muitas vezes, a gente tem uma expectativa a respeito de uma conduta e a gente tem um choque de realidade, porque aquela conduta esperada não é a conduta praticada. Por quê? Porque muitas vezes, por falha pastoral, por falha de liderança, por falta de ensino, por falta de tratar aquelas realidades, aquele assunto não foi nivelado. Então, hoje, a nível de liderança, se fala em nivelamento de conhecimento, de compartilhar o conhecimento para todas as pessoas. No meu tempo de polo petroquímico de Camaçari, se dizia em nivelar o chão de fábrica, ou seja, trazer a informação de lá da diretoria até o funcionário mais simples da empresa. Então, esse é um erro que nós, pastores, cometemos. É um erro que eu, Ezequiel, cometo. Por quê? Porque muitas vezes há no meu coração uma expectativa a respeito de uma realidade que eu penso que todo mundo saiba. Porque no dia que vim para cá, quando fui entrevistado com a diretoria que estava presente, eu compartilhei uma realidade daquilo que eu creio. Por isso, eu quis dar essa palavra nessa noite, esse tema dos erros pastorais, a incoerência dos membros. E eu queria, então, destacar algumas coisas que têm sido a marca daquilo que eu creio e daquilo que eu espero da igreja a qual eu lidero. E eu gostaria de trazer de uma maneira muito rápida aqui, porque o tempo não me permite, colocar algumas coisas que no decorrer da minha caminhada como pastor nessa igreja, fora dessa igreja, ali em Montes Claros, são assuntos que sempre voltam, são assuntos que são recorrentes, são assuntos que sempre adentram a realidade da nossa comunidade. Então, qual é a crença e a consequente prática a respeito de loterias, jogos e rifas? É algo que sempre invade a realidade dos nossos temas ou das nossas conversas. Eu queria que você lesse comigo a realidade desse texto. Isaías, capítulo 65, versículos 11 e 12. Eu não sei se você vai conseguir ler, eu teria que ter trazido meu óculos para enxergar de lá, mas os meninos hoje capricharam. Eu creio que, se vocês não conseguirem ler, vão precisar de um exame de vista. Então, está aí muito claro, vocês vão lendo e eu vou ler daqui. O texto de Isaías 65, 11 diz assim: mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o seu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enche taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam, falei e nem me deram ouvidos, vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. No decorrer dos anos do ministério, muitas vezes esse tema invade a realidade de nossa comunidade. O crente joga, crente participa de loterias, joga no jogo do bicho, crente participa das rifas. Essa é uma realidade que sempre vem à tona. Para você observar esse texto, você vai ver que por Israel está adorando a deusa sorte ou a deusa fortuna, que dentro do hebraico lá é Gad, ou o Deus destino, que na língua é Meni.
Como castigo, Deus os destinou para a morte, pois eles haviam escolhido aquilo que desagrada a Deus. Pastor, loterias, jogos e rifas é pecado. Por quê? É algo que Deus não se agrada, por quê? Nós vimos essa realidade. A questão dos jogos é porque a sorte é uma divindade pagã dos tempos bíblicos. A realidade é que buscar esse destino fora da realidade da pessoa de Deus é você colocar isso como uma realidade de um Deus na sua vida. Então, quando uma pessoa ela tem como prática a busca da sua sorte, alcançar a fortuna ou ter um destino melhor a partir da realidade dos jogos, a partir da realidade das rifas, a partir da realidade das loterias, o que está por trás disso é que aquela pessoa ela quer, independente de Deus, ela quer buscar o seu sucesso ou a mudança do seu patamar financeiro. Pastor, o que é que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. O que está escrito, então, em Romanos capítulo 7 é isso. O que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas a lei me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. O que está por trás da prática dos jogos de azar como um todo, eu poderia colocar assim, né? Todos os jogos de azar, o que está por trás dele é a cobiça. O que é apresentado para os candidatos é a possibilidade de ter algo que eles não têm. E essas pessoas, então, vão em busca daquilo que é prometido e, por causa disso, então, elas se enveredam na realidade de um vício que passa a dominar a vida dessa pessoa. Então, a Bíblia diz que cobiça é pecado. E as loterias, os jogos de azar como um todo, eles funcionam a partir da realidade da cobiça, de alcançar algo que você, para a sua vida, acha que é justo. Na verdade, os jogos de azar, eles buscam uma independência do próprio Deus para mudar a realidade da sua vida. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer através da perda de uma certa quantidade de pessoas para que você usufrua aquilo que a sua cobiça deseja. Então, não tem como você alcançar aquilo que você quer alcançar se outras pessoas não perderem o que precisam perder para que você ganhe. Fora isso, existe toda uma sobretaxa de tudo isso para que o sistema seja mantido, administrado. Então, vocês já ouviram falar em um sistema de consórcio, eu não sei se vocês já ouviram, chamado morte súbita. Então, nesse consórcio, quando você era sorteado, você parava de pagar. Quem era sorteado no primeiro estava bem, e os outros iam pagar a consequência daquilo, porque se um saiu, parou de contribuir, alguém tem que pagar com aquela realidade. Então, a gente tem que compreender qual é a realidade que está por trás da nossa conduta. Por isso que a Bíblia diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o seguinte, diz assim a palavra de Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com dores. Paulo destaca que o amor ao dinheiro, ele advém da realidade da cobiça. E cobiça está em um dos 10 mandamentos, não cobiçarás, coisa alguma. Então, se aquilo que me leva à prática dos jogos de azar é a cobiça, eu estou pecando. E não tem como eu jogar sem cobiçar o prêmio, sem desejar alcançar aquilo que é oferecido. Não tem, então, por que um cristão
tendo Deus como Senhor da sua vida, crendo que Deus é o Deus provedor, buscar, através dos jogos de azar, a satisfação de um desejo do seu coração fora do relacionamento com Deus. Então, quando a gente vai para as Escrituras nos esclarecem a realidade dos fatos. Por isso que a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos, irmãos, que nos voltar para a realidade da palavra de Deus. Nós temos que nos voltar para a realidade da Bíblia, dos ensinos de Deus para as nossas vidas. E quando a gente, então, vai para a palavra de Deus, quando a gente conecta aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós temos direção para a nossa existência. Eu tenho dito aqui que a Bíblia tem direção para todas as áreas da nossa vida. Então, nós só precisamos conhecer aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dessa realidade. Diante disso, então, eu quero ir para um outro assunto que tem marcado a minha caminhada nessa cidade. E ele se chama Festa de Maio. Tem outros textos aqui? Já foi. Vamos lá. Próximo. Festa de Maio. Ok, está lá em cima. Estou procurando. Eu tenho que me adaptar com as letras grandonas. Festa de Maio. Irmãos, Festa de Maio é uma festa religiosa. Se você mora em uma das ruas de nome de santo dessa cidade, você sabe disso. Quem mora na Santa Rita sabe que tem procissão na rua Santa Rita. Sim ou não? Passa lá na rua Santa Rita. Quem mora na São Romão, passa lá. Quem mora na Santo Antônio, passa. Então, existe uma realidade. Todas as festas do mês de maio na nossa cidade são festas religiosas. A festa de maio é uma festa religiosa. E a gente tem que compreender isso. E essa festa de maio, ela é dividida hoje em 4 coisas completamente diferentes, aparentemente, mas que na realidade não são. É fruto de uma mesma situação. A festa de maio é uma festa sincrética, pois mistura sagrado e profano. Se você estava aqui quarta-feira, ouviu Clarice pregar. Se você não estava, vá para o YouTube, para o canal da igreja e veja a mensagem que Clarice pregou aqui quarta-feira passada. E ela falou sobre como fracassar, o segredo do fracasso. E um dos pontos foi misturar o sagrado com o profano. Quando ela terminou de pregar, eu perguntei a ela: e agora, domingo eu vou pregar o quê? Porque eu não sabia o que ela ia pregar. Então, diante dessa realidade, a festa de maio é uma festa sincrética. Por quê? Porque ela mistura isso, ela mistura o santo com o profano, aquilo que a gente conhece como as quermesses. Por quê? Da mesma forma que tem a festa religiosa, tem também a realidade da festa que é popular. Na nossa cidade, essa festa é composta de 4 ambientes completamente diferentes um dos outros. Você tem hoje, depois desses 12 anos que eu estou aqui, você tem hoje a celebração aos santos, que acontece na Praça da Matriz e acontece lá na igrejinha. Você tem, então, o parque, você tem também a Ferarp e você tem, então, os shows. Esses 4 ambientes compõem a festa de maio do nosso município. E 2 desses ambientes são claramente ambientes que não são cristãos. São ambientes que não convém ao santo estar lá, a um servo de Deus participar. As celebrações católicas e os shows musicais que são feitos nessas festas. Eu até entendo que você queira levar o seu filho lá no parque. Eu já levei as minhas crianças lá. Mas se você vai fazer isso, como eu também já fiz, eu creio que você deve pensar qual horário você vai levar.
porque levar o seu filho lá exatamente na hora dos shows não é uma atitude que é sadia, saudável, correta. Na realidade, está se procurando uma desculpa para que isso aconteça. Eu entendo que você tem uma empresa, eu entendo que você vai colocar lá na Ferarp a realidade de uma barraca para exposição, mas participar daquilo que é completamente e declaradamente parte ativa dessa realidade é algo que você precisa, então, pensar. Por isso, veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Ele diz em Gálatas 3:1 o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Perante os olhos de quem Jesus... Desculpe. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado. Você poderia colocar aqui crucificado, ele foi manifestado, ele então encarnou, ele viveu aqui crucificado entre vós. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quando você olha essa palavra insensato, eu quero te desafiar a buscar o significado dela, você vai ver que insensato é uma pessoa incoerente com a realidade daquilo que ele faz. Ele diz uma coisa e ele faz uma outra coisa completamente diferente. Ele acaba sendo completamente contra a realidade disso. E é isso que Paulo está dizendo. Ô Gálatas, vocês são pessoas insensatas, porque vocês começaram pela fé e vocês estão terminando pela carne. Vocês estão terminando pelas obras da carne. Lembra que eu falei aqui semana passada, a música de Lázaro? Lázaro diz, na sua música, ele diz assim, que quando a gente começa, a gente só tem a fé. A gente só tem a fé. É tudo que a gente tem na nossa caminhada cristã. Então, irmão, por que começar pela fé e terminar pela carne? E se você parar um pouquinho para pensar, não é isso que acontece na realidade da caminhada cristã, na vida de tantas pessoas? As pessoas começam a sua vida cristã baseado na fé, mas elas vão se perdendo no decorrer da caminhada, porque elas vão adotando práticas de sua velha vida, da sua existência anterior. Ela vai trazendo para a sua vida as coisas que ela deveria, então, ter crucificado, que ela deveria ter deixado na sua velha vida, na sua existência. Então, uma das coisas que a gente tem que compreender que a festa de maio é uma realidade religiosa, e se é religiosa, é uma realidade espiritual. E se é realidade espiritual, é um tempo de guerra. Eu estou aqui há 12 anos, exceto nos 2 anos da pandemia, 2020 e 2021, todos os outros anos foram anos de guerra. Todos os outros anos foram anos de tribulações. Todos os outros anos foram anos de problemas na realidade da espiritualidade da igreja. Todos os outros anos, as pessoas são chamadas, atraídas para a realidade de algo que é completamente espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer também em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se ele nos chamou para a liberdade, nós não devemos nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu não posso novamente me deixar dominar por aquilo que Cristo me libertou. Por isso que Paulo chama os Gálatas de insensatos, porque eles começam pela fé, mas terminam pelas obras da carne. Eles começam de um jeito e eles voltam por um caminho completamente diferente. Então, a gente precisa compreender isso. Se você tiver um pouco de senso, você vai ver que até a Igreja Católica se desvencilhou da festa de maio, daquelas 3 outras coisas que acontecem agora lá no parque da nossa cidade. Até a Igreja Católica fez isso. Enquanto
a igreja separou as suas celebrações, os crentes estão indo para essas celebrações. Os crentes estão participando dessas celebrações, porque não entendem que essa realidade é uma realidade que é espiritual e que vai de encontro à realidade da sua própria vida. Por isso, Paulo, então, chama os crentes em Gálatas de pessoas insensatas. Começam de um jeito e terminam de outro, porque a sua conduta está incoerente com a realidade da sua fala, do que crê e daquilo que dizem. Nós tivemos batismo domingo passado. Eu não precisei dizer às pessoas da classe de batismo que elas não deveriam estar lá. Eu não disse a ela, é uma festa espiritual, é um tempo de guerra, é uma insensatez. E elas tomaram a decisão, ela e o Espírito Santo de Deus, e disse, não é coerente a gente estar lá. Por que a gente tem que trazer isso de volta para pessoas que estão aqui há 13, há 10, há 8, há 5, há 3 anos? Porque essas pessoas não têm o mesmo entendimento espiritual dessas verdades. Isso é incoerência, isso é insensatez, e a gente precisa compreender essas realidades. A terceira coisa que eu queria destacar aqui, sobre o que creio e o que pratico, tem a ver com a bebida alcoólica. Veja o que João diz, João 8,34 diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se eu vivo pecando, eu sou escravo do pecado. Qualquer conduta na minha vida que é pecado e é recorrente na minha vida, eu sou escravo disso. Então, eu estou viciado a isso, eu estou preso a isso, eu estou ligado a isso. E eu preciso, então, sair desse domínio, desse pecado na história da minha vida. Quando Deus estabeleceu a sua palavra tem uma função na nossa vida. A palavra de Deus tem a função de nos guiar e nos direcionar. Veja o que está escrito em Levítico, capítulo de número 10, versículos 8 a 10. Levítico, capítulo 10, 8 a 10. Diz assim, quando vier a tenda da reunião, ou seja, ao tabernáculo, hoje seria a igreja, então, ao templo, né? Então, a tenda da reunião era o tabernáculo lá do tempo de Moisés, que virou o templo, que virou a igreja. Quando você vier à tenda da reunião, junto com seus filhos, não bebam vinho, nem outra bebida fermentada, e assim vocês não morrerão. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Arão. Isso para que vocês possam distinguir entre o sagrado e o profano, entre o impuro e o puro, e possam ensinar aos filhos de Israel todas as leis que Yahvé deu a vocês por meio de Moisés. Quando Deus estabeleceu o Pentateuco lá, os primeiros livros, quando Deus estabeleceu o código do culto, da adoração, Deus estabeleceu que Arão e os seus filhos, os levitas, não podiam de forma alguma fazer uso de bebida alcoólica para a realidade da adoração. Então, Deus estabeleceu um princípio que quem vai se aproximar dele deve viver essa vida de abstinência. Ah, pastor, mas essa realidade é uma realidade apenas para você que é pastor, para os diáconos, que não deve ser dado a muitos vinhos. E essa tem sido a desculpa que as pessoas se utilizam para isso. As pessoas dizem, mas a Bíblia não proíbe a realidade da bebida. Mas, se é assim, você tem que parar e refletir a respeito de muita coisa. Beber vinho, na cultura judaica, ocorria como fruto da realidade do cultivo das uvas. As uvas eram cultivadas, o vinho era feito e era culturalmente bebido. Se isso pode ser aplicado para os nossos dias, então, se eu posso pegar a cultura judaica e utilizar como desculpa para que eu também beba, então
os alemães podem, de fato, encher a cara de cerveja, porque fabricam isso, e os brasileiros, então, têm que tomar cachaça, porque é um produto 100% brasileiro. Alguns dizem até que é 100% salinense, né? Porque é a capital mundial da cachaça. Então, a cultura não justifica a prática da bebida. Por quê? Porque a bebida que era dos dias bíblicos para a bebida dos nossos dias são realidades completamente diferentes. Produtos destilados, produtos industrializados e não a realidade daquilo que era feito. Jesus bebeu, o vinho representa a alegria. Existe toda essa realidade. O primeiro milagre de Jesus foi o milagre da multiplicação do vinho. Porém, todo o Velho Testamento, gente, proíbe o uso de bebida forte. Você precisa estudar se aquela bebida que as famílias bebiam dentro de casa, se era a bebida que você imagina que é nos dias de hoje. Você precisa mergulhar numa realidade histórica e cultural e descobrir toda essa realidade. O Velho Testamento, ele vai condenar o uso do vinho por causa das suas consequências. Vamos ver lá? Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Então, a Bíblia deixa muito clara qual é o resultado da bebida na vida de uma pessoa. Ele vai tornar aquela pessoa um escarnecedor. Pegue a realidade da sua própria experiência e olhe a realidade do que a bebida produz na vida das pessoas. O falante fica calado, calado vira um falante. O tímido vira um galanteador, o galanteador se murcha. Aí você tem tudo aquilo que acontece na vida das pessoas como consequência do uso das bebidas. Quantos malefícios são feitos. Mas eu não bebo muito. Na realidade, quem disse que você é imune à realidade do que a bebida pode trazer? Para se tornar um viciado, gente, só basta começar. Além de tudo, no nosso país, beber foi um pecado cultural. Quando o evangelho entrou no Brasil, ele não entrou com a bebida alcoólica. Os missionários que trouxeram o evangelho para o Brasil deixaram completamente essa realidade de fora de nossas práticas. Até um tempo atrás, perguntar assim, crente bebe? A resposta seria não. E ver um crente beber geraria escândalo nas pessoas. Sabe, irmão, durante toda essa semana eu estou preparando essa realidade, pensando sobre isso. E hoje, eu fui para a Fazenda Cocos. E eu fui buscar a irmã Aldiva na casa dela. E estou lá na casa dela, e aí vem uma pessoa e me oferece bebida. Depois de 12 anos aqui, a pessoa vem, vira para mim, pega a cerveja e diz assim, não quer uma também não? Depois de 12 anos, porque eu vou falar nesse tema. Sabe por quê? Porque é uma realidade espiritual, irmãos, na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque eu ia falar de um tema que aprisiona, chama de volta muitas pessoas do seu compromisso com Jesus Cristo. É uma afronta do próprio diabo contra a minha vida hoje. Porque hoje, depois de 12 anos caminhando aqui, numa região produtora de cachaça, pela primeira vez, no dia que eu vou falar a toda a igreja sobre isso, uma pessoa vem e me oferece, bebida. E eu o repreendi naquele mesmo momento. Eu disse, toma vergonha nessa sua cara. Ou qualquer coisa desse tipo. Quem deve saber é o Austin, que ouviu lá do carro, e Clara, que ouviu lá do carro. Eu estava lá na casa de Aldívio. Se você sabe a distância lá, você vai saber.
Eles me perguntaram: o que é que aconteceu que você falou aquilo? Foi por causa disso. Por quê? Porque é uma realidade espiritual que draga a vida das pessoas. Quantas pessoas a gente não tem aqui hoje por causa do vício, por causa dessa prática? Então, se eu quero ter compromisso com Deus, Levítico começa dizendo que eu preciso me abster da bebida. Provérbio vai dizer que o vinho é escarnecedor, e todo aquele que errar nele nunca será sábio. E é isso que a gente vê na vida de tantas pessoas. Quantas famílias foram destruídas por causa da realidade dessa prática? Quantas pessoas têm sua vida marcada pela realidade da bebida? Veja o que diz Provérbios 23, 29 e 30. Provérbios 23, 29 e 30. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Então, na tradução aqui, na linguagem de hoje, seria: para quem são os problemas? É para aqueles que buscam, para aqueles que andam buscando uma satisfação na bebida. Veja o que está escrito em Provérbios 23, 31 a 35. Diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, né? As pessoas chegam a levantar assim as suas taças, de seja lá o que for, e quando se escoa suavemente, paladar, no fim picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar, e com o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e eu nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então, uma pessoa tomada pela realidade do vinho, ele não sabe nem o que lhe aconteceu. Ele deita no mar, ele está colocado em um lugar de perigo sobre o mastro, sobre um lugar de precipitação. Veja o que é que diz Isaías, capítulo de número 5, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas, e alaúdes, e tamborins, e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. O que o texto está dizendo é que aqueles que buscam a satisfação na bebida, eles se esquecem do Senhor, na realidade da sua vida. Por isso, Isaías capítulo 5, versículo de número 22, vai nos dizer assim: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Por quê? As pessoas vão se enveredando e elas vão cada vez mais. Esses dias me mostraram um TikTok de alguém no posto de gasolina, e a pessoa bota no copo o álcool da bomba e ele toma o álcool da bomba. Por quê? Porque ele foi conduzido pela realidade disso. Por quê? Porque, gente, é uma questão genética. E você nunca sabe se você tem ou não. Qual vai ser a sua propensão ou não. Então, a Bíblia vai nos esclarecendo a respeito dessa realidade, de como a gente vai se postar, vai mostrando, então, a bebida e vai mostrando as suas consequências. Isaías, capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ah, pastor, beber não tem nada a ver. Isaías capítulo 5 diz: ai de você. Ai, aqui é uma palavra no contexto de maldição. É maldito é você. Coitado é você. Que pena de você. Por quê? Porque a sua conduta vai gerar a sua própria destruição. Veja o que está escrito, então,
em Efésios, passando do Velho para o Novo Testamento. Veja o que Paulo diz em Efésios 4, 22 a 24. Se eu sou cristão, se eu sou uma nova criatura, se eu sou servo de Deus, olha o que está escrito em Efésios, capítulo 4. Renunciai à vida passada. Renuncie à vida que você tinha. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, renuncie à vida passada. Despojai-vos do velho homem, corrompido pelas concupiscências enganadoras, corrompido pelo desejo desordenado da sua carne, da sua natureza. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. É isso o que o apóstolo Paulo escreve por aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe revela para que fosse trazido a nós. Novamente, isso aqui combina com Levítico. Se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso me abster, eu preciso me renovar, eu preciso ter uma conduta diferente da conduta que eu tinha. Por isso, meus queridos irmãos, o Novo Testamento nos propõe um caminho melhor. E o caminho melhor em relação ao uso de bebida alcoólica, seja ela qual for, está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem bebe, busca na bebida alguma coisa. Quem bebe, busca na bebida algum tipo de prazer. Quem bebe, busca na bebida algum tipo de satisfação. E a recomendação, então, do Novo Testamento para nós é, ao invés de você se dedicar a se embriagar, a ser tomado, topado, direcionado, a se tornar preso à realidade, então, da bebida, encha-se do Espírito. Se você quer ser tomado, seja tomado por Deus, pela presença de Deus, pela ação de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo poder de Deus na sua vida. Esse é o caminho melhor que a Bíblia nos recomenda em relação a tudo isso. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, diz: assim quer comais, vai eu na versão que está na minha cabeça. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Estou tomando esse copo de vinho para a glória do Senhor. Estou tomando essa copo de cerveja para a glória do Senhor. Estou tomando esse copo de cachaça para a glória do Senhor. Eu creio que não é algo que a gente consegue fazer para a glória do Senhor. Sabe? A gente precisa pensar a respeito disso. Talvez você tenha uma série de coisas que você já ouviu, mas eu quero te desafiar. Vai examinar o que a Bíblia diz. Aqui não está nem um terço do que poderia ser, porque eu não tenho tempo para isso. Eu teria que falar sobre um tema de cada vez. Não é essa a minha proposta hoje. Irmãos, qual é a minha crença e a consequente prática em relação à vida e práticas sexuais? O que é que eu tenho primado, eu tenho ensinado, o que eu tenho crido e o que eu tenho praticado aqui na realidade dessa igreja? Eu queria que vocês abrissem, eu não coloquei aí, Gênesis capítulo 2, versículos 18, então, a 25. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver com que nome lhes daria.
e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, deixa o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus, irmãos, é o criador do sexo. Deus é o criador da sexualidade. Sexualidade não é algo sujo, nem é coisa do diabo, é algo divino. E eu vou te dizer uma coisa, a sexualidade é algo tão divino que Deus compara o prazer da eternidade à realidade do gozo sexual. Então, é essa a comparação que nós temos na realidade das Escrituras. Porém, a sexualidade é a forma mais profunda de entrega de um ser a outro ser. Através da sexualidade, você se entrega fisicamente, você se entrega emocionalmente e você se entrega como um ser espiritual que você é. Então, de todas as práticas pecaminosas, a prática pecaminosa sexual envolve tudo aquilo que você é como um ser. O seu espírito, o seu emocional e o seu corpo. Então, de todos os pecados, nenhum é mais profundo do que os pecados sexuais. Por causa disso, então, a sexualidade requer maturidade física e maturidade espiritual. Hoje, o Brasil tem 57% das grávidas abaixo de 17 anos. Nós estamos quase sendo comparadas com a África subsaariana, que tem acima de 60% das suas grávidas com meninas abaixo de 17 anos. Pessoas que não têm a maturidade emocional para criar um filho. E, por causa disso, muitos avós criam os filhos criam os seus netos. A pessoa tem até a maturidade física, é capaz de se relacionar, é capaz de reproduzir, mas não tem a capacidade de lidar com tudo isso. É por isso que, biblicamente, a sexualidade é para um contexto de um compromisso e de uma confiança, de um relacionamento maduro entre duas pessoas que atingiram essa maturidade existencial. E a gente tem visto todos os problemas decorrentes, então, dessa sexualidade precoce. A partir da realidade desse texto bíblico, nós vamos encontrar princípios de como a realidade sexual, da vida sexual de alguém comprometido com Cristo deve caminhar. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Diante dessa realidade, a prática da homossexualidade não é uma prática sexual bíblica ou não é uma prática sexual que Deus, então, aprova ou não é uma prática sexual que é correta. Por quê? Porque Deus criou uma mulher para dar a um homem. Então, quando a gente olha para a Bíblia, lá estão os princípios. A prática da vida sexual é homem com uma mulher. Foi assim que Deus, então, estabeleceu. Se Deus estabeleceu e Deus, então, criou uma mulher e trouxe essa mulher e entregou essa mulher para um homem. E, através disso, então, a gente pode tirar alguns princípios. A prática sexual ela deve ser num ambiente de compromisso. Por isso, a fornicação ou o relacionamento entre uma pessoa descasada com outra pessoa descasada não é uma prática correta. Por quê? Porque não há o comprometimento um com o outro. A Bíblia diz que aquele que se une com uma prostituta se torna um com ela. Quando duas pessoas se unem através da sexualidade, essas pessoas estão se unindo como um ser que são. E diante dessa realidade, então, quando uma pessoa
casada tem um relacionamento fora do seu casamento ou com outra pessoa casada, isso é, então, prostituição. Por quê? Porque ele quebra o princípio da fidelidade, do compromisso que ele tem com a outra pessoa. Quando a gente olha para esses textos, a gente vai ver que Deus criou a sexualidade para ser vivida dentro da realidade de uma vida a dois, homem e mulher. Se é homem e mulher, a masturbação é algo que é errado, não faz parte do que Deus, então, estabeleceu. Por quê? Porque masturbação é sexo consigo mesmo, é uma realidade de você desfrutar de um prazer produzido por você mesmo, para você mesmo, e se apropriando da imagem e da vida de uma outra pessoa. Por quê? Porque ninguém vai realizar essa realidade sem se apropriar da imagem de uma outra pessoa. Quando você, então, vai observando a realidade do texto, você vai ver que esses princípios todos estão lá. Se é entre dois seres humanos, zoofilia é pecado. Se é entre dois seres humanos, então toda a realidade do voyeurismo, toda a realidade da pornografia, tudo isso, então, a Bíblia vai condenar. Então, a gente tem que compreender o que a Bíblia nos ensina. Qual é aquilo que eu creio a respeito da realidade de vida financeira? Falei hoje pela manhã aqui. A Bíblia é um manual de vida em todos os aspectos do viver, inclusive nas nossas finanças. Pelo compromissos assumidos com o Senhor, nós somos dele e nós devemos observar os princípios para a vida financeira. Um desses princípios, Cléia já falou aqui hoje, Malaquias 3, de 8 a 10, diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Isso é um princípio para a nossa vida, nós temos que praticar, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Mas os ensinamentos bíblicos a respeito de vida financeira implica toda a realidade de nossas vidas. Levítico 25, 32 a 37, ele vai proibir o empréstimo com juro a israelitas pobres. Deus proíbe que as pessoas pobres tenham um empréstimo baseado em juro. Então, se eles recebessem o empréstimo, nesses empréstimos não deveria conter juro, por causa da realidade daquelas pessoas. Provérbios 22, 7 diz que o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu uma vez tomei um carro emprestado para ir para um trabalho da igreja. Rodei 30 quilômetros, ele bateu o motor. Aí eu tive que arcar com algo que eu não tinha. Eu não tinha carro, mas tomei um carro emprestado. Como a gente não aprende, tomei outro carro emprestado. Rodei 70 quilômetros, um Gol 16 válvulas, novinho, de uma médica. Ela só ia de casa para o escritório para casa. O óleo gerou a bolha e, pum, eu estava indo levar um pastor para uma igreja nova, que a igreja nossa tinha assumido a parceria e nós estávamos levando ele para o campo missionário. Naquele tempo, eu estou aqui há 12 anos, isso tem uns 15, foram R$3.500 para pagar por causa da realidade disso. Então, quem toma emprestado é escravo de quem empresta, porque você vai ter que arcar com aquela realidade lá. Veja o que é que diz Provérbios 22, 26, 27. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Quem estava aqui de manhã hoje na escola bíblica, eu falei sobre uma realidade que eu estou envolvido há mais de 15 anos, que é a realidade de ter sido fiador de um fiéis. Toda vez que a pessoa não paga, a cobrança vem para mim. Eu já fui impedido de fazer compra fora de Minas Gerais, estando na minha terra, lá na Bahia, porque tinha uma dívida lá de R$50 que eu nem sabia que existia. Era a prestação de transição de uma coisa para outra lá. R$50. Então, quem se coloca como fiador, ele vai ser responsável por aquela dívida. E, por causa disso, muitos problemas podem vir. Isso a Bíblia também nos ensina. Veja o que diz Provérbios 6, de 1 a 5. Filho, você é fiador de alguém? Deu a palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa.
mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, não descanse. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Então, tudo isso são orientações, e essas orientações estão aonde? Essas orientações estão na palavra de Deus para a nossa vida financeira. Veja o que diz 2 Timóteo 3, de 13 a 15. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes instruído, sabendo do que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe essas sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está falando a Timóteo, mas ele diz que os homens maus, eles enganam e são enganados. E nessa realidade financeira, quantas coisas acontecem em função disso? Porém, a gente deve conhecer a verdade. Uma outra coisa que tem sido recorrente no decorrer da história é a questão do jugo desigual. Quem estava aqui há mais de 13 anos sabe que eu tomei uma decisão de não fazer um casamento de jugo desigual. Veja o que Deuteronômio diz. Deuteronômio capítulo 4, versículo 3 diz: os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor, pois todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Qual é o pecado de Baal Peor? Baal Peor era um deus pagão, e foi esse povo foi esse culto, essa adoração a Baal Peor que desviou os israelitas da presença do Senhor. Depois você vai lá para o livro de Deuteronômio e você vai ver quantas pessoas morreram por causa do pecado. E qual era a prática de Baal Peor? Era a adoração a Baal, que você já conhece como um deus, um pagão, mas através da sexualidade. Através da sexualidade. Então, a mistura entre Israel e os outros povos é algo que gerou uma destruição na vida de toda uma geração. Pelo compromisso assumidos com o Senhor, nós somos dele e devemos ser fiel a ele em tudo. A relação com outros povos sempre levou Israel a se afastar de Deus e pecar. A Bíblia diz que Salomão teve o seu coração desviado do Senhor por causa da relação com as suas mulheres, com as suas esposas, com as mulheres que ele adquiriu em casamento. Elas o afastaram do Senhor. Salomão começa como uma pessoa fantástica, recebendo de Deus aquilo que Deus quis dar e aquilo que ele pediu com sabedoria, mas o seu coração se desvia por causa do jugo desigual, por causa dos relacionamentos que ele manteve no decorrer da sua vida. Nós somos ordenados a não nos envolvermos em tais relações. Eu acabei por não colocar aqui, mas a palavra de Deus vai nos dizer em Coríntios que a gente não deve se colocar em um jugo desigual com os infiéis. A gente não deve se colocar dentro dessa realidade. Por quê? Porque isso vai trazer consequência para a nossa existência. O relacionamento de um cristão com um não cristão majoritariamente traz frieza espiritual, afastamento da comunhão e sofrimento. Se você duvida que uma relação de jugo desigual vai trazer sobre a sua vida frieza espiritual, vai trazer sobre a sua vida afastamento da comunhão e sofrimento, pergunte a alguém que vive essa realidade hoje. Faça contato com pessoas que caminharam por esses caminhos que você vai ver. Jugo desigual não é você se converter e o seu marido ainda não se converter, você se converter e sua mulher não se converter. Jugo desigual é alguém que, instruído por essas verdades, criado nesses ensinamentos, chegou à fase adulta e foi instruído por essa realidade, toma a decisão de buscar para si um relacionamento fora da perspectiva divina, com alguém que tem o conhecimento de Deus, assim como ele tem. Pergunte a uma pessoa que, de fato, trilhou por esse caminho, que se afastou e buscou
a satisfação de um desejo de ter uma pessoa consigo e desprezou essa realidade. Quem está aqui há mais tempo sabe que há muito tempo atrás eu colocava no acampamento uma música, e a música dizia que gato não combina com ovelha. Muitas vezes, na busca de um gato, a gente acaba quebrando a cara, porque gato e ovelha são animais de natureza diferentes, e a gente precisa compreender essa realidade. Por fim, então, eu chego à última coisa que eu gostaria de declarar a vocês nessa noite. A minha crença e a consequente prática a respeito de testemunho de vida, testemunho e vida cristã. O que é que a palavra de Deus nos diz? Novamente, olha a expressão aí. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Mais cedo ou mais tarde, a igreja vai ter escândalos. Mais cedo ou mais tarde, os escândalos se tornarão conhecidos. Mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai invadir a vida da igreja. Jesus diz que é necessário. Mas Jesus diz, tome cuidado para que ele não venha por você. E a gente tem que colocar isso na nossa vida. A gente tem que colocar isso como uma meta para a nossa existência. Mateus capítulo 18, versículo de número 6, diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço um mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Mateus 18, 6 diz que é melhor a morte do que trazer escândalo para a vida de uma outra pessoa. E a gente tem que tomar esse peso de responsabilidade sobre as nossas vidas. Por isso, a gente tem que atentar para a nossa existência, para a forma como a gente tem, para a forma como a gente tem vivido, para quem de fato nós somos. Porque sempre haverá escândalos, mas também sempre haverá consequência. E olha então o que é que a Bíblia então nos recomenda. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga está em pé. Cuide-se para que não caia. O texto não diz que você está de pé. Ele diz se você pensa que está de pé, que você acha que está de pé. Se você acha que a sua vida está melhor do que a vida de outras pessoas, tome cuidado para que você também não caia, para você que não entre no mesmo erro. Mediante essa realidade, eu gostaria de trazer de volta, então, o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 e 3. Gálatas 3, de 1 a 3, vai nos dizer assim. Coloca aí, Dan. Ele diz, na verdade, anterior a isso, ó insensatos Gálatas, quem vos... Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Cristo Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Trazendo para os nossos dias, ó insensatos cristãos, quem foi que vos desviou da verdade? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Trazendo para a nossa realidade, ó insensatos taioberenses, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Se você analisar a nossa caminhada como igreja, se você parar aí para pensar nas pessoas que hoje estão fora da nossa comunidade, você vai ver que eles caminharam por um caminho de insensatez. Porque eles começaram pela fé e eles continuaram pelas obras da carne. Qualquer uma dessas que eu citei hoje, ou qualquer uma que eu poderia citar em outras e outras vezes. A verdade é que a gente se afasta de Deus
por causa de uma incoerência, porque começando pela fé, a gente quer continuar o nosso relacionamento com Deus baseado nas obras das nossas próprias mãos. A verdade, todos nós temos um desejo de independência de Deus. E Deus deseja ser o Senhor de nossas vidas. Nossos pecados é a nossa revolta contra o senhorio de Deus na história de nossas vidas. A gente escolhe os nossos próprios caminhos, a gente caminha pelas nossas próprias vontades. E o resultado disso, então, na história de nossas vidas, é apenas destruição. Por isso, eu finalizo a minha fala nessa noite, cujo tema foi dos erros pastorais à insensatez dos membros, dizendo a cada um de nós que aqui estamos nessa noite que nós precisamos rever os nossos caminhos. Assim como eu terminei do domingo passado, eu termino hoje. Nós precisamos rever os nossos caminhos, lembrando da fala de Lázaro. A gente começa pela fé, a gente tem só a fé. E se eu tenho a fé e eu quero agradar a Deus, irmãos, eu preciso me consagrar ao Senhor. Sabe, a gente como igreja precisa voltar ao movimento de oração. A gente precisa voltar a buscar a Deus. A gente precisa nos consagrar de novo. A gente precisa parar de achar que não tem nada a ver as coisas que eu estou fazendo, se o meu coração for de Jesus. Coração, na Bíblia, não é esse gestinho bonitinho que a gente faz nos nossos dias. Coração é a integralidade de quem eu sou. No Velho Testamento, coração é tudo que eu sou. Envolve toda a realidade do meu ser. Dar teu coração a Jesus é dar a tua vida, é dar os teus pensamentos, é dar a tua prioridade, é dar a Jesus tudo aquilo que de fato Ele é. Nós hoje somos uma igreja bem diferente daquela igreja que me convidou para pastoreá-la há 12 anos, 8 meses e 6 dias. Mas eu continuo crendo nas mesmas coisas, conforme eu expus aqui nessa noite, e desejando que essa igreja também decida viver desse jeito. Por isso eu parafraseei o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 e 3. Se não é esse o tipo de comunidade que você quer viver, não é esse também o tipo de comunidade que nós queremos formar. A comunidade que nós queremos formar é a comunidade que tem a Bíblia como prioridade para a sua vida, para a sua existência. Nós não queremos esse tipo de comunidade que despreza a palavra, que é incoerente, que é insensato com a sua conduta. Mas talvez eu possa não ser o tipo de pastor que essa comunidade hoje deseja ter. Por isso, a minha fala nessa noite é chamá-los a uma tomada de posição. Voltemo-nos em direção a Deus, com oração, com jejum, com quebrantamento, com choro, porque esse é o caminho do conserto em todas as Escrituras. Sempre que Israel se afastou, ele volta com pranto, com choro, com quebrantamento, com mudança de vida. A gente precisa mudar de vida. A gente precisa caminhar no sentido contrário. Por isso, quando Josué está diante do povo, ele diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolham os deuses dos vossos pais, dos amorreus em cuja terra vocês estão pisando agora. Escolham o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você vai servir? Por que caminhos você vai caminhar? Qual é o rumo que vai traçar a sua trajetória? Eu espero que você não queira vivenciar a realidade de uma comunidade que pensa que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque a nossa conduta nos afasta de Deus. Porque a nossa conduta nos leva para longe daquilo que Deus estabeleceu para a realidade de nossa vida. Falei aqui pela manhã que as nossas decisões definem o nosso futuro.
diante dessa realidade, daquilo que nós muitas vezes vivenciamos, não pessoalmente você, mas diante da realidade do que acontece no decorrer da nossa existência como comunidade, como igreja, se voltando vez por outra na vida de um, na vida de outro, sobre a realidade desses temas tão recorrentes. Nós precisamos encontrar uma maneira melhor de viver e expressar a nossa fé. O que a palavra de Deus nos diz é que as nossas escolhas, as nossas atitudes definem o nosso futuro. Eu não sei qual futuro você já escolheu para você. Eu não sei se você já pensou sobre que tipo de futuro você quer para a sua vida. Mas Josué, ele nos mostra o caminho. Ele diz, não importa o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que os outros vão escolher, mas eu tenho uma decisão para a minha vida. Eu tenho uma decisão para a minha família. Eu tenho uma decisão enquanto pai de família. Lembra quando eu preguei sobre Moisés? Nós não vamos entregar os nossos filhos. Nós não vamos deixar aquilo que o Senhor nos deu na mão de Faraó. Nós vamos lutar e nós vamos conduzi-los conosco. Nós vamos caminhar, nós vamos ensiná-los. Nós vamos viver isso. Nós vamos ser exemplos e referencial. Nós vamos ser o teto aonde eles começarão a sua caminhada. Nossa vida será o teto da onde eles trilharão o seu caminhar com Deus. Nós seremos exemplos para que os nossos filhos caminhem e encontrem com Deus tudo aquilo que Deus deseja. Por isso, Deus nos direcione nesse caminhar, que Deus nos abençoe no abandono dessas incoerências pessoais e eclesiástica, a fim de nós nos voltarmos para o conhecimento da palavra e a prática dessa verdade que nos liberta. E a verdade que nos liberta é a pessoa de Cristo. A verdade que nos liberta é a sua palavra. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, de fato, verdadeiramente, vocês serão livres. Deus tem um desejo para a minha vida. Deus tem um plano, um projeto para a minha caminhada. Mas depende das minhas atitudes. Gozar, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso, é necessário rever o nosso caminhar. Como Josué, diante de Israel, nós estamos aqui nessa noite. Cabe a nós tomar uma decisão. Por que caminhos nós vamos trilhar? Mas também desses caminhos vem o resultado da nossa existência. Desses caminhos vem o resultado da história de nossas famílias. Desse caminho vem o resultado da igreja que nós somos. Então, irmãos, voltemos-nos para a palavra. Voltemos para aquilo que a Bíblia nos ensina e sigamos, sem nos desviar, para a direita ou para a esquerda, aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Que você faça as escolhas corretas hoje, amanhã, no decorrer de toda essa semana, no decorrer de toda a sua vida. Que você possa ser um bom testemunha de Cristo, aonde quer que você esteja. Que nenhum desses maus seja uma realidade na sua existência. E você possa caminhar desembaraçadamente, livre de todo o pecado, livre de toda a armadilha, livre de todo o laço, para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa existência. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque, apesar da forma diferente que ela foi apresentada, ela é a Tua verdade para as nossas vidas. Por isso, o desafio do Senhor é que nós conheçamos e prossigamos em Te conhecer. E não há um outro caminho a não ser mergulhar nesse conhecimento e adquirir esse conhecimento para ser aplicado na realidade de nossas vidas e do nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, em o nome de Cristo Jesus, nos ajuda a caminhar no conhecimento e na fé que a Tua palavra, então, nos
nos ensina a ter o relacionamento correto com o Senhor, baseado naquilo que revela a Tua palavra. Direciona a nossa existência em tudo. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sábado começa a construção da capela. Os pedreiros, ajudantes de pedreiros, estarão iniciando essas atividades já no sábado e domingo. Segunda-feira, os americanos já estarão aqui, eles chegam no domingo. Segunda-feira de manhã, eles vão estar trabalhando juntamente conosco ali. Não é uma obra deles, é nossa. Então, eu quero te convidar. Você pode orar, você pode se colocar à disposição. Nós estamos formando uma equipe de cozinha para dar café da manhã às 9h30 para os trabalhadores, fornecer almoço ao meio-dia, fornecer um café da tarde às 3h. É uma exigência do projeto. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Talvez você possa nos ajudar nisso, se você não se engajou em algo até agora. Então, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração. Tudo que poderia ser feito tem sido feito. Você tem visto o trabalho que Vanderlei tem tido, que cada equipe tem feito, cada pessoa que tem contribuído, que vocês nem sabem, mas que tem colocado dos seus recursos para que aquela obra esteja do jeito que está no grupo da igreja lá. Obrigado por sua colaboração, obrigado por sua participação, e que o nosso esforço gere vidas rendidas a Cristo naquele lugar. Essa semana, 2 notícias vieram. A família de Nilvar, né, a irmã dele lá na Tapera, mandou, né, sobrinha de Nilvar. Ela recebeu a visita, mandou perguntando se era, já ficou marcada como uma das casas que os americanos vão também. A irmã de Galego, né? Não, cunhada de... Não, irmão de Leci, cunhada de... O irmão de Leci, pronto. É porque a história veio para mim pela mulher, eu estou tentando achar a mulher nessa história. É o irmão de Leci, cunhada de Leci, a mulher. Então, ela pediu, né, através do trabalho, que fosse realizado um trabalho lá. Então, Deus está movendo e a gente pode se colocar à disposição dessa realidade. Que Deus, pois, nos abençoe. Se coloque de pé. Quero convidar a Rui aqui para estar orando e nos abençoando e nos despedindo dessa celebração pública, nos rogando sobre nós essa graça e esse favor do Senhor sobre a nossa existência. Vamos orar, queridos. Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor, de fato, é o Deus que tem cuidado, tem abençoado e tem sustentado as nossas vidas na Tua presença. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de conhecer o Teu Evangelho, que tem transformado vidas para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por fazer parte da Tua igreja, parte do Teu povo, que adora o Teu nome em espírito e em verdade, e que busca conhecer o Senhor todos os dias, conhecer mais do Senhor, para servir o Senhor com alegria.